Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e empresário e sou cristão. Meu nome é Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Eu sou ateu. Qual é o maior clichê ou estereótipo sobre os cristãos que você odeia, mas sabe que no fundo é verdade para muita gente na igreja? Interessante. Eu acho que tem algumas pessoas na igreja que elas querem ser boazinhas demais às vezes. Por vezes elas tentam agradar todas as pessoas e por vezes elas transgridem um pouco na verdade. Ao invés de fato, as pessoas priorizam. A caridade é muito importante também, eu acho que as pessoas têm que ser caridosas em geral, mas eu acho que tem um tema que a pessoa precisa buscar a caridade junto com a verdade, junto com o estudo. Isso, a união das duas coisas. Eu acho que quando você tenta só agradar o mundo, agradar todas as pessoas, você acaba se desviando um pouco do que é mais profundo. A perspectiva de que o cristão é bonzinho demais, que te incomoda e, pô, tem gente na igreja às vezes assim... tem gente que é boazinha demais. Tem gente que às vezes deixa de falar o que é verdadeiro porque quer agradar ou quer ser simpático demais se anula. Se anula um pouco, e eu acho que isso pode acontecer. Sabe uma coisa que alguns de nós vivenciam, e eu não sei se você já passou por isso, talvez não no Brasil, não sei se você já saiu, que é um receio de se colocar como ateu. E às vezes eu vejo colegas tentando ser bonzinhos demais, eu falo, eu sou ateu, mas assim, eu não sou chato não, tá? Eu não vou tentar te convencer e tal. E às vezes até omitem o próprio ateísmo. Eu não sei se acontece isso com... Você sabe que quando eu acho muito mais difícil falar que é cristão, não sei se foi o meio que eu cresci. Quando eu não estava nem aí para religião, eu lembro que eu não tinha nenhum receio de falar isso, porque eu ia ser muito bem aceito assim pelos professores, pelos meus colegas. Não sei se foi porque eu cresci em São Paulo, sei lá, mas assim, aqui em geral, eu lembro que quando eu era afastado da igreja, eu também todas as pessoas que eu conhecia eram afastadas da igreja. Eu não conhecia ninguém que tivesse contato mais próximo, e em geral também a experiência de ir na escola, na faculdade, eu acho que em geral é mais secular mesmo, é mais anti-igreja. Pelo menos a versão que eu ouvi na escola demonizava a igreja, depois tinha vários professores que eram socialistas na faculdade. Em geral, no meu meio social foi muito mais difícil falar que eu era cristão. Caraca. E aí quando eu comecei a falar isso, as pessoas ficavam chocadas, falavam, meu Deus do céu, tal. Mas isso pensando escola e faculdade, né? Sim, dependendo do ambiente, pode ser que você fez faculdade de filosofia. Eu fiz faculdade, eu tô pensando aqui no meu colégio e eu entrei na faculdade de Direito primeiro. Direito, entendi. A faculdade de Direito, eu tinha um professor que era apologista do Stalin, eu lembro disso, ele falando que Stalin matou foi pouco, tal, era nesse, mesmo? assim, e faculdades, entendeu, universidades. E de fato, eu acho que em geral o clima era bem secular, bem ideológico, e era difícil você se manifestar, não era difícil só a questão do cristianismo, eu acho que qualquer ideia política um pouco diferente do padrão já era bastante mal vista, assim. Qual o estereótipo sobre ateus que mais te irrita e que você acha mais injusto? Que os ateus são arrogantes. Tem ateu arrogante, como também tem cristão arrogante, religioso arrogante de forma geral. Mas eu acho que essa imagem de um ateu que se acha o sabichão, que tem todas as respostas, isso me irrita porque não é verdade. Muitos ateus têm sua humildade, não pegam a ciência para dizer que a ciência dá todas as respostas, ou um dia dará. A ciência tem suas limitações também. Eu acho que esse é um dos que me incomodam. Eu posso até acrescentar aquele de que se não acredita em Deus, então é uma pessoa imprevisível, não tem um senso moral, uma pessoa perigosa. Esse, na verdade, eu acho até o mais perigoso, que é esse preconceito contra ateus. Acho que tem gente arrogante de todo tipo, né, no final do dia. Exato. É sobre a humanidade, né, Guilherme? Vamos lá. Houve algum momento específico, um evento na sua vida que te fez bater o martelo e decidir que Deus não existe? Cara, eu acho que não teve um acontecimento assim tão específico e decisivo para mim. Eu me vejo olhando para trás, movendo-me do catolicismo para o ateísmo de uma maneira muito gradativa. Eu me lembro de fazendo crisma, questionando, mas quem escreveu os evangelhos? Décadas depois que Jesus morreu, então dá para confiar? Eu me lembro de ter essas perguntas céticas já ali na crisma, na minha pré-adolescência, mais ou menos, e depois, chegando aos 15 anos,
eu me desgrudei da igreja, meus pais não se opuseram, foram super tranquilos com isso, que acho que favoreceu, porque eu tenho colegas que têm muito receio de se desligarem por conta do julgamento familiar, como que as coisas vão ficar. Mas não teve um acontecimento decisivo. Eu acho que foi algo bem suave, assim, bem gradativo, no sentido de eu sempre ter tido liberdade para questionar, será que é isso mesmo? Conhecendo pessoas que pensavam de outras maneiras, eu fui tendo coragem de perguntar mais, e talvez só ali com os meus 18 anos, na faculdade de psicologia, lendo alguns autores ateístas, cara, no final das contas eu sou ateu, é isso aqui que me descreve da melhor maneira. Então acho que foi uma coisa assim, gradativa, não foi nada tão abrupto. Mas você era católico praticante? Você ia na missa com seus pais? Ia, não é que eu era aquele mais fervoroso. Eu tinha minha fé, fazia oração antes de dormir, pro anjo da guarda, rezava Pai Nosso, Ave Maria. Tive algumas experiências supostamente sobrenaturais, que hoje eu explico, compreendo de outras maneiras, porque tem gente que fala assim, que você não teve uma experiência com Deus, algo místico, algo assim que tenha mexido. Eu tive várias coisas assim, diferentes. Mas o que, por exemplo? Eu tive experiência desde me ver deitado na minha cama, como se eu tivesse saído do meu corpo, por exemplo. Eu já vi... isso aí é um pouco controverso, porque a narrativa inicial minha, como criança, era... Eu vi um anjo virando a minha vizinha quando ela caiu de um pé de goiaba. Caramba. E aí os adultos começaram, alguns pelo menos, me perguntar ali, a mãe da Ana Paula, inclusive, eu fiquei assim, era um anjo, mas dentro de mim... não vi um anjo nitidamente, foi uma coisa meio rápida, mas talvez com meu viés católico eu interpretei dessa maneira, porque eu rezava para o anjinho da guarda para nos proteger, e a Ana Paula não se machucou tanto assim, então calhou de, foi um anjo que a protegeu. Eu tive algumas experiências, inclusive, de cura. Eu fui num benzedeiro, eu não sei se você conhece o benzedeiro. Não. Eu acho que tinha uma pegada meio católica, meio espírita, não sei, tá? Eu confesso que eu nunca conversei com meu pai onde ele achou aquele benzedeiro na época, que orou porque eu tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo e depois de um tempo elas foram embora. E aí meu pai falava, cara, você passou por uma cura espiritual e não acredita? Então eu tive algumas experiências assim que poderiam talvez segurar algumas pessoas ali na fé, mas eu fui encontrando respostas alternativas a essas experiências depois. Basicamente isso. Sou eu então, né? Tá. Qual é a passagem da Bíblia que você tem mais dificuldade de entender ou de explicar para os outros? Olha, eu não sei se tem uma... Eu passei anos com dificuldade de entender o livro de Jó. E eu tinha dificuldade, eu pensava sobre sofrimento e eu ficava, caramba, né? Por que isso? Porque o Jó sofre e aparentemente os amigos falam, caramba, então você deve ter pecado se você sofre. E Jó fala, mas eu não pequei, né? E demorou muitos anos na minha vida para me reconciliar com a ideia do sofrimento. E aí eu lembro bem o dia que aconteceu. Eu estava meditando sobre o mistério da cruz, lendo o Evangelho. E aí eu pensei, caramba, né? Na verdade, assim, o cume dessa fé que eu tenho é que Deus se fez homem e ele sofreu. Então, ele carrega... é um Deus que sofre. É um Deus que basicamente veio para cuidar da humanidade. Então, essa experiência do sofrimento, eu olhei e falei... Para todos nós, o sofrimento pode ser um grande caminho de desenvolvimento, de evolução. Na verdade, as melhores coisas, né, que eu vejo da minha vida envolveram um grau de sacrifício, um grau de provação. Então eu lembro que naquele momento eu olhei e falei, quando eu entendi a questão da cruz, o livro de Jó que estava lá atrás, que sempre parecia muito estranho, eu nunca compreendi o que ele queria dizer, eu olhei e falei, caramba, agora faz mais sentido na minha cabeça do que outros. Outras passagens que às vezes as pessoas têm problemas, eu não me incomodo tanto, por exemplo, quando tem guerras do Antigo Testamento ou outras coisas, porque... Escravidão, não te incomoda? Não me incomoda falar sobre isso, porque a maior parte dessas coisas tem um contexto histórico muito específico. Eu não sou um fundamentalista, literalista, que cada micropalavra... Cristo é o leão de Judá, então ele tem que ser um leão, né? Evidentemente isso não é o caso. Eu acho que o contexto histórico ele tem um contexto muito específico, e essas partes de guerras, quando eu falo assim, Deus matou alguém, isso para mim é muito tranquilo, porque do ponto de vista de Deus, todos nós vamos ser mortos por ele, todos nós vamos morrer, na verdade, porque todo mundo morre. Então, eu acho que o contexto histórico menos, acho que o estudo ajuda muito com relação a isso, mas de fato eu acho que o tema do sofrimento demandou uns anos assim para eu me reconciliar com ele. Tem muita gente que considera o problema do mal que envolve o sofrimento como um dos mais difíceis filosoficamente, teologicamente. Acaba entrando nisso, né, que você está descrevendo aí, como existe tanto sofrimento, sendo que Deus é perfeitamente amoroso, todo-poderoso. Então você tem uma perspectiva teológica que
consegue lidar com essas coisas aí sem muito incômodo. Ah, sim. Inclusive, na verdade, eu acho que é muito mais fácil lidar com esse problema sob a perspectiva de que existe Deus. Porque acho que se não tem Deus, aí não tem uma redenção muito clara para o mal no mundo. Mas eu, sem dúvida, o sofrimento do mundo, para mim, ele ganha um contexto muito diferente quando você entende que tem a vida eterna. Porque o que eu diria é, se eu me compadeço, né, de uma criança que sofre, quanto mais Deus. E eu entendo que depois dessa vida, né, Deus, e essa vida ela é muito curta, ela é como se fosse um rascunho, ela é muito breve perto do que é a eternidade. E Deus, sem dúvida, não só ele se compadece das pessoas, como ele na vida eterna vai, sem dúvida, recompensar as pessoas pelos sofrimentos, guia elas, tudo. Eu tenho muito mais receio pela pessoa que é má e tem uma vida confortável e próspera. Eu acho que ela está num caminho bem mais perigoso, na verdade, do que a criança que sofre, que essa Deus vai cuidar de maneira especial. Posso provocar um pouquinho? Pode. Tem um filósofo chamado Graham Oppy, que, eu não sei se o argumento foi desenvolvido por ele, mas comenta sobre o problema do céu, que descreve, se não me falha a memória, esse céu perfeito, onde as pessoas são plenamente felizes. Você falou um pouquinho sobre isso, que parece que compensaria um pouco esse estágio nosso de sofrimento aqui na Terra. Aí uma questão importante é, por que não fazer de uma vez esse céu, as coisas mais redondinhas? Por que termos que passar por todo esse sofrimento, não só esses males desnecessários naturais, como catástrofes, pandemia, as mais variadas doenças, mas também o sofrimento não humano em outros animais também. Não dava para criar de uma vez as coisas sem tanta dor, sem tanto sofrimento desnecessário, Guilherme? Se tudo fosse perfeito, né, nós seríamos Deus também, quer dizer, não teria uma diferença entre nós e Deus. É parte da criação que as pessoas sejam imperfeitas, né? Você sabe que um dos livros da minha conversão foi Os Irmãos Karamazov. E eu amo aquele livro, né? E tem, claro, a figura do Ivan Karamazov, que ele coleciona sofrimentos e coisas, e ele é obcecado com essa ideia. Mas eu lembrei na época que do contraste do Ivan, tinha o Alyosha, que era o irmão dele cristão, tem um menino que está para falecer, ele fala, eu acredito na sua alma, eu estou aqui com você até o fim, eu amo você. Enquanto outros chegam lá e jogam dinheiro e falam, dane-se, eu não quero saber. E eu acho que o que acontece quando você olha numa perspectiva da eternidade é que você tem dois tipos de mal, né? Tem o mal causado pelos homens. Esse vem do livre-arbítrio. E essa é uma frase que eu super tirei dos Irmãos Karamazov, que e aí as pessoas muitas vezes viram para mim e falam, a culpa é das estrelas, a culpa não sei o que, eu falo, a culpa é sua mesmo, né? Porque é parte do tema dos homens, que a partir do momento que os homens têm o livre-arbítrio, eles escolhem muitas vezes fazer o mal. Deus não poderia ter feito o homem sem livre-arbítrio. Ele poderia, mas ele teria feito personagens de videogame, ele teria feito fantoches, ele não teria feito pessoas. E aí eu tinha um amigo meu ateu que ele falava, não, eu odeio Deus porque ele nos deu a liberdade. E aí eu falei para ele, você não odeia no fundo Deus, você odeia o homem. Porque na verdade é próprio da vida humana você fazer escolhas. E do fato de você poder fazer escolhas, você pode escolher o mal. Os males naturais, esses, de novo, são compensados na humanidade, mas só do fato de existirem coisas imperfeitas, né, de ter uma ordem da criação, já acontecem males, né? O corpo humano definha, ele vai morrer, então isso é um mal inevitável. Deus não criou um mundo perfeito, ele criou um mundo que tem homens, que tem plantas, que tem animais, quer dizer, o mundo natural que nós conhecemos. E eu sou apaixonado pelo mundo natural, eu entendo que as coisas que existem são boas, apesar das dificuldades, e existem coisas, claro, más, que acontecem, homens que escolhem o mal, males naturais, mas esses males naturais para mim vêm das forças da natureza, do fato das leis naturais existirem como nós conhecemos. Daria para a gente render um cadinho, mas inclusive eu discordo da ideia da liberdade no sentido de livre-arbítrio. Eu parto da perspectiva de que nossas escolhas são determinadas também. Mas se tiver alguma figurinha dessa por aqui, a gente entra nisso depois. Essa é uma brecha interessante. Eu acho que as pessoas são parcialmente determinadas por coisas e livres também. Tá. Mas, sim. Se você descobrisse hoje que Deus existe, qual seria a primeira coisa que você perguntaria a Ele? Por quê? Por que se esconde tanto? Tem um argumento do John Schellenberg muito interessante, que é o argumento do ocultamento divino, que diz mais ou menos o seguinte: se Deus existe e é perfeitamente amoroso, qualquer pessoa que estiver aberta a se conectar com Ele, sinceramente, não deixará de ter uma resposta, de ter esse contato pessoal, íntimo com Deus. No entanto, a gente tem vários ateus não resistentes pelo mundo, ou seja, pessoas que tentaram, como eu fui católico, fazia minhas orações, por mais que eu não tenha sido tão fervoroso assim, eu tinha minha fezinha, eu tinha minha crença e acabei não encontrando nada ali que justificasse satisfatoriamente. Ou então o Leandro Carnal, que teve uma carreira, digamos assim, uma trajetória no seminário, mas foi orando e sentia que estava conversando consigo mesmo, entrou numa secura espiritual
e abriu mão daquela sua fé. E pessoas que, inclusive, não têm a oportunidade de conhecer esse Deus em que você acredita. Então, eu acho que seria uma das coisas que eu perguntaria. Cara, com tanto amor assim, por que não se fez mais presente, mais evidente? Por que não responde a todos que te buscam? Porque o mundo está em guerra, muitas vezes guerras santas por aí, as pessoas brigam por conta de religião, famílias que se destroem por conta disso. Eu entrevisto no meu canal, Guilherme, pessoas que saíram de contextos religiosos envolvidos em abusos e coisas muito tristes, muito ruins, pais que deixam de conversar com filhos por divergências religiosas. É muito marcante isso. Então eu penso que se Deus fosse mais claro quanto à sua existência, quanto o que Ele espera de nós, e não múltiplas religiões por aí com várias perspectivas dentro do próprio cristianismo, várias vertentes, eu acho que as coisas seriam bem melhores. Então eu perguntaria, por que se esconde tanto? Eu acho que Deus se revela, porque se Deus escrevesse em letras de fogo, eu sou Deus, estou aqui, o que aconteceria também é que o nosso livre-arbítrio no fundo ia acabar, porque no fundo Deus poderia nos compelir a acreditar nele, mas aí de novo o tema da liberdade, que é um mistério, mas seria suprimido. Agora, eu acho que Deus se revelou bastante para você já, para várias pessoas, quer dizer, você está aqui sentado, tem a pessoa, tô aqui, né, peguei o carro, atravessei aqui a cidade de São Paulo, mas estava na mesma cidade, então não tem tanto, né, imagina, né, zero problema, mas poxa, você vai ter contato com vários argumentos, ou seja, eu acho que Deus, Ele traz o suficiente para que as pessoas possam sim encontrar a sua palavra, o seu caminho, para que possam conhecê-lo, mas ele não suprime a nossa liberdade, ou seja, ele nos dá um grau de abertura. Mas essa liberdade envolve você nascer numa família muçulmana ou hinduísta e ter uma chance muito pequena de se converter ao catolicismo. Então parece até meio injusto a gente pensar nesse desfecho de uma danação eterna para essas pessoas. Então tá bom. Sou eu, né? Por que você deixou de ser agnóstico? Bom, eu lembro bem desse episódio, então eu falei da minha faculdade e eu entrei na faculdade de Direito. E aí eu lembro exatamente desse dia, o professor chegou e ele estava falando sobre Stalin e eu achava aquele clima ideológico inóspito. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar? Eu só queria estudar. E aí eu comecei a me refugiar na biblioteca para ler. Aí eu comecei a pegar livros e aí eu fui ler os clássicos da filosofia e eu abri um livro do Platão. E aí tinha lá uma discussão sobre alma. E aí eu entrei, eu tava zero me perguntando sobre religião, eu tava até procurando a resposta sobre o mundo, sobre a vida. E aí eu comecei a me perguntar, caramba, alma? Será que eu tenho uma alma? Será que existe alma? E aí eu fui parar na pergunta se Deus existe. E aí a primeira inclinação, eu tinha vindo escola super hostil à religião, comecei a empilhar livros de ateus. E aí eu começava a ler os livros dos ateus e tal. E aí comecei a empilhar livros de cristãos do lado e comecei a ler os dois. Então fui lá ler, filósofos ateus, filósofos cristãos. E para minha surpresa, porque na época eu esperava o oposto total. Quanto mais eu li os pensadores cristãos e quanto mais eu li os pensadores ateus mais incoerentes, os pensadores ateus pareciam, eles não estavam para mim explicando nada. Mas o mais chocante para mim, dos pensadores ateus, isso com a minha cabeça, por isso que para mim é fácil me colocar, acho, no papel da pessoa que não acredita, porque eu vivi uma boa parte da minha vida assim, e para mim o mais chocante é que eles realmente não conheciam tão bem o cristianismo, ou pelo menos a doutrina cristã, porque eu não conhecia tão bem. Quando eu passei pela minha, primeira comunhão, por aquela formação da escola, a minha formação tinha sido muito superficial. Sim. E agora, lendo os filósofos cristãos, lendo São Tomás de Aquino, lendo Santo Agostinho, eu olhava e falava, cara, minha formação era muito... Eu não sabia nada do que era igreja. Então acho que os filósofos ateus acabaram me empurrando para estudar o cristianismo de maneira mais profunda, e aí eu me fechei no meu quarto com a Suma Teológica. Foi bem engraçado, teve até um vídeo de um cara falando, é mentira, ele falou que leu a Suma Teológica inteira numa noite. Eu nunca falei isso, eu li um pedaço da Suma Teológica, óbvio, não, impossível ler. Acho que eu demorei indo e voltando, fiquei lendo a Suma Teológica há anos até conseguir ler a maior parte, se é que eu li tudo, mas eu peguei a parte se Deus existe, e eu me fechei naquilo numa madrugada. Fiquei com aquilo na minha cabeça e eu fiquei lendo para tentar refutar. E aí eu lia para tentar refutar, e aí quando terminou a madrugada eu olhei e falei, meu Deus, Deus existe, o que é que eu faço? E aí eu não sabia nem rezar um Pai Nosso, eu não sabia nada. E aí eu peguei a minha Bíblia da primeira comunhão, tinha um terço de plástico, a coisa mais tosca que vocês podem imaginar. E aí eu comecei a seguir aquilo, e aí depois eu na verdade, botei para mim mesmo uma pergunta se eu seria, muçulmano,
ou hindu, ou se eu seria judeu, sei lá o que, protestante ou católico. E aí, analisando todas as coisas, depois a gente pode falar sobre isso, mas a forma como aprendi que Deus existia me levou para o monoteísmo, do monoteísmo me levou à questão do Cristo, e daí eu me converti ao cristianismo. Será que os autores ateus com que você teve contato antes não eram mais fracos filosoficamente? Porque a literatura ateísta mais popular não é tão forte filosoficamente, e talvez você entrou em contato com os católicos filósofos, ou filósofos católicos, e não com os ateus filósofos da religião, que poderiam ter argumentos para te mostrar uma perspectiva mais sofisticada sobre a inexistência de Deus. Eu acho que eu estava lendo pessoas como Bertrand Russell, como David Hume, planos clássicos, né? E não só Richard Dawkins. Esse daí também eu não levei muito a sério. Eu confesso que o Richard Dawkins, com todo o perdão ao Richard Dawkins, mas eu não levei ele muito a sério desde o começo, assim, nem na minha fase sem acreditar eu levava a sério. E aí depois, mas eu falo mais dos filósofos mesmo. Tá, vou te dar umas dicas depois, de outros. Por que você deixou de ser católico? Eu deixei de ser católico porque, caramba, são vários fatores envolvidos, desde os meus pais me darem liberdade para pensar por conta própria, eles fizeram ali o script para eu fazer a primeira comunhão, o catecismo, depois disso, filho, ó, você que sabe. E aí eu tive contato com pessoas que pensavam de outras maneiras. Ali no Orkut, inclusive, eu fui conhecendo Saudoso Orkut, né? várias perspectivas. Mas eu acho que desde a Crisma, as minhas perguntas sobre quem escreveu os evangelhos foram muito decisivas para tem muito dedo humano nisso aqui. Eu não posso simplesmente confiar que foi inspirado por Deus. Eu preciso de uma prova. Eu tinha essa inquietude quando eu era católico já, e eu via que os meus professores de catecismo não conseguiam responder bem a essas perguntas, e dali, cara, só conhecendo outras perspectivas e me desgarrando cada vez mais do catolicismo. Eu acho que esse é um breve resumo de porquê, no final das contas. Eu acho que tem um problema geral também, que a educação é muito ruim em geral, acho que no Brasil, e é muito difícil imaginar que alguém, e às vezes é uma pessoa muito bem intencionada, a pessoa está lá, mas que a pessoa que está dando aula de catequese, muitas vezes ela não lê os grandes clássicos da teologia. O Brasil também teve muita influência da teologia da libertação, e essa parte doutrinal de apologética, minha impressão é que ela enfraqueceu muito. Se a gente comparar, sei lá, tem um livro chamado Ratio Studiorum, que é sobre a educação dos jesuítas, né, do padre Leonel Franca. O nível intelectual era muito alto. Essas escolas jesuítas foram suprimidas no Brasil num período pelo Marquês de Pombal, fecharam todas. E aí eu acho que houve um problema muito grande na catequese, pelo menos isso foi o que eu tive, assim, porque quando eu terminei a minha catequese, eu me afastei da igreja. Sim. Eu acho que se eu não tivesse ido parar nos grandes clássicos da filosofia, nos grandes santos, nos grandes autores... Mas você já estudou história do cristianismo e especificamente da construção da Bíblia? Isso não mexe com você, cara, saber como os livros foram escolhidos, que não foram os apóstolos que escreveram os evangelhos? Eu acho que sim, dá para se argumentar que foram os apóstolos que escreveram os evangelhos. Sim, apesar da cópia deles ser posterior, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Inclusive, quanto mais eu estudo história do cristianismo, mais eu me convenço pró-cristianismo, confesso. E uma das piras minhas foi justamente entrar a história antiga. É engraçado, porque normalmente... Eu raramente falo tanto de história nesse debate se Deus existe, eu falo mais, às vezes, quando tem protestantes e católicos, porque para mim, esse tema da história se tornou forte por isso, porque sempre tinha essa discussão. Mas eu, na verdade, quanto mais fui estudando história, porque a minha versão original da história era totalmente anti-igreja. Era anti-veracidade dos textos, era anti-igreja, era anti muita coisa, na verdade. Eu acho que, às vezes, a versão que a gente aprende de default é contra o Ocidente, como um todo. E, sei lá... A forma como eu ouvi na escola era cruzadas foi só morte, opressão e desgraça. A Inquisição era só matar, todo mundo pensava diferente. Mas a minha questão principal é sobre a origem dos textos bíblicos. Os historiadores, em geral, por exemplo, não atribuem autoria aos apóstolos, porque os textos foram escritos em grego, décadas depois da morte de Jesus. Os discípulos eram, em geral, analfabetos, talvez todos, e o próprio Jesus. Isso de acordo com os historiadores. Mas aí eu acho que os historiadores... Não concordo com os historiadores sobre os apóstolos serem analfabetos, contra esses historiadores, né? Eu acho que quando você analisa o mundo antigo, tem muito mais documentos e documentos muito mais próximos do cristianismo primitivo do que da vida de Alexandre o Grande, por exemplo, do que vários textos antigos. Inclusive, a maior parte dos textos antigos que a gente tem foram preservados por monges cristãos que copiaram eles, senão a gente nem teria esses textos.
Porque quando você olha a história antiga, e é uma coisa muito chocante, né? Você sempre está reconstruindo um quebra-cabeça, mas isso não é em relação ao cristianismo, é em relação a tudo. Todas as coisas do mundo antigo, e eu acho perfeitamente razoável acreditar que Alexandre existiu. Aliás, acho perfeitamente Plutarco, por exemplo, que é uma fonte muito boa sobre Alexandre, é muitos séculos posterior. Mas independente de Plutarco ser séculos posterior, é uma fonte bastante confiável sobre vários aspectos, porque também existe uma tradição e existe um contexto em volta disso. Então, eu diria para você que, historicamente falando, eu dou aula sobre Alexandre, dou aula sobre Platão, sobre Sócrates, sobre tantos outros. É 100% racional acreditar em todos esses filósofos, e inclusive na boa parte da versão que nós temos sobre eles. E nós temos ainda mais informações e mais informações mais próximas da própria vida do Cristo. Podemos conversar sobre isso mais depois, mas eu não nego a probabilidade alta de Jesus ter existido. E sim as histórias sobre ele que foram sendo engrandecidas, e aí a gente tem pouca confiabilidade sobre os acontecimentos. Mas depois, qualquer coisa, a gente volta nesse ponto. Guilherme, qual é a maior virtude que você admira nos ateus? Olha, eu acho que tem que ter muita fé para ser ateu. Eu admiro a fé de todos eles. Vou te devolver então. Qual que é a maior virtude que você vê nos cristãos? Cara, a maior virtude que eu vejo nos cristãos, não que, claro, sejam todos, mas eu acho muito bonito o trabalho da igreja voltado à caridade, a ajudar pessoas mais pobres. Eu acho muito importante isso vindo não só da igreja católica, mas de outras vertentes religiosas, de outras religiões. Ter esse estímulo extra, mesmo que a crença seja uma ilusão de que Deus espera isso de nós, eu acho que pode dar um empurrãozinho a mais para um ato tão benevolente assim, que é ajudar o próximo. Então, eu valorizo e reconheço isso em muitos cristãos. Não, caridade é fundamental, mas eu não acho que é uma ilusão de Deus, claro, né? Acho que eu faço aqui agora, vamos ver. Quem é mais chato? Crente que se acha dono da moral ou ateu que se acha dono da razão? Cara, sabe por que eu acho que o cristão que se acha o dono da moral acaba incomodando mais? E sendo às vezes até, não vou dizer perigoso, mas trazendo algum mal-estar social, porque às vezes essa perspectiva moral é levada para legislar, para tentar formatar regras de convivência ali por meio de leis inspiradas na Bíblia, no cristianismo. Eu acho muito perigoso quando a religião acaba afetando tão diretamente a forma como a nossa sociedade se estrutura em termos legislativos, para dar um exemplo. E fora o preconceito que existe, por exemplo, você encontra passagens bíblicas homofóbicas, e aí você vê essa homofobia aparecendo, às vezes, justificada teologicamente. Então eu acho isso, às vezes, nocivo também, não só chato, mas perigoso para o bem-estar social em alguns contextos. Eu acho que todo mundo tende a ter religião, mesmo quem é ateu, no sentido de que, por exemplo, Coreia do Norte, eu acho que é um estado religioso, no fundo eles cultuam um grande líder. Eu acho que o homem não consegue fugir da religião, ele sempre vai cultuar alguma coisa. E aí, nesse sentido, eu acho muito mais perigoso do que na verdade, eu acho os princípios bíblicos bastante sensatos, na verdade, para influenciar as leis. Então, eu discordo disso em geral, mas eu acho muito mais perigoso quem é ateu e tem a religião política. Na verdade, mesmo quem tem a religião política, em geral, eu acho o mais perigoso de todos. Mas não são só convicções políticas, como você tem as suas, eu tenho as minhas, e não é natural do ser humano ter suas convicções? É natural ter convicções, mas tem algumas que são piores, né? Tem algumas que são erradas. Tem algumas que realmente atrapalham o bem-estar social. Sim, sim. Para mim, assim, eu em geral, eu entendo todos os preceitos que vêm do cristianismo, quando bem estudados, sendo uma teologia racional, porque também eu não vou assumir a defesa da má teologia ou da má explicação do cristianismo, mas sendo razoáveis, eu acho que eles fazem muito bem para a sociedade. Nós vemos uma sociedade que, por exemplo, sei lá, a abolição houve a abolição da escravidão, em grande parte movida pelo cristianismo, na maior parte dos países. Você teve sacrifício humano, foi banido em grande parte por causa do cristianismo. Então, eu acho que é bem importante separar, né, porque eu acho que tem ideias religiosas insensatas, e tem religiões que são insensatas, ou teologias que são insensatas, e daí tem teologias que são sensatas. Sim, por isso é importante a gente discutir sem o viés religioso quando se trata de política. Eu acho que esse que é um ponto que eu queria só ressaltar, porque cada um vai ter a sua convicção e não vai dar para a gente colocar na mesa dados e bons argumentos ali verificáveis e demonstráveis sobre como organizar a sociedade para a gente viver da melhor maneira. Eu não vejo problema na religião influenciar a política,
se a ideia que está lá é sensata. Eu acho que o problema são ideias insensatas, mas se a ideia é sensata, eu não vejo problema nisso. Pode acontecer de, às vezes, haver um motivo religioso por trás de uma pauta e, no final das contas, mesmo tirando esse motivo religioso, a gente vê plausibilidade naquela pauta. Eu consigo enxergar assim, ou seja, às vezes alguém está propondo algo inspirado na Bíblia, mas mesmo tirando a Bíblia da equação, pode ser uma proposta boa, no final das contas. É porque mesmo que você não tenha fé, existe a lei natural. E a razão humana consegue aprender conteúdos da lei natural, que são as coisas que a razão indica que são boas em geral. Então, todo ser humano é capaz de entender pela razão certos hábitos que deveriam ser vividos, certos hábitos que deveriam ser evitados. Agora, eu diria que o conteúdo da lei natural, ou seja, aquilo que eu racionalmente estudo na filosofia, nos grandes clássicos sobre o que é bom, ele casa muito com a moral cristã, com a teologia católica tradicional, há uma identidade muito grande. Mas se houver um conflito, você fica com a Bíblia? Ou fica com a filosofia? Não, eu acho que não tem conflitos. Eu acho que não tem contradição entre razão e fé. Eu sou muito uma linha tomista. Então, assim, na minha escola de pensamento, assim, dizendo, eu acho que São Tomás dizia, nós sabemos que a Terra é redonda, ou pela geologia, ou pela astronomia, mas mesmo que você use ciências diferentes, você chega nas mesmas conclusões. E eu diria que a boa filosofia chega em conclusões muito que são as mesmas, por outro ângulo, né, partindo de outro ponto de vista, que são as mesmas do cristianismo. Vou voltar nisso depois, mas se a filosofia ou a ciência mostrarem que a Bíblia está errada, eu quero ver o que você faz com isso. Eu acho que elas não mostram, mesmo. Tá. Se a Bíblia é a palavra de um Deus infinitamente bom, como você justifica passagens que toleram a escravidão de povos no Antigo Testamento? Essa foi boa, hein, produção? A forma como eu enxergo essas passagens que toleram a escravidão não é que essa é a moral do cristianismo. Aqui é num contexto histórico específico, que faz parte da história do povo hebreu, faz parte daquele contexto. Mas quando você entende a vinda do Cristo, a moral cristã completa, a realização da lei, né? Porque toda a história da teologia cristã é justamente que vai ter uma revelação gradual, ou seja, a humanidade, ela no começo não é tão pronta para entender todo o conteúdo da revelação, e ela vai gradativamente entendendo esse conteúdo, até para fazer coisas erradas como a escravidão. Eu diria que a moral mais correta do cristianismo, ou seja, a visão completa, quando você olha o todo e entende a vida do Cristo, fica claro que a escravidão não pode ser tolerada. Então é um contexto mais específico da história. Porque Deus podia ter colocado lá, nos mandamentos, não escravizarás. E isso não aconteceu. E Jesus também perdeu a oportunidade de ensinar sobre isso, porque o centurião romano foi pedir a cura para o seu servo, para a sua pessoa ali escravizada, e Jesus, em vez de falar liberte-o, não falou sobre isso, ele apenas o curou. Então houve oportunidades sem conta na Bíblia para poder reprimir, para poder desencorajar a escravidão, e isso não aconteceu. Pelo contrário, no Antigo Testamento a gente tem Deus legislando, dizendo como você pode punir o seu escravo, o que é uma coisa difícil de entender como isso vem de um Deus perfeitamente amoroso. Não, mas eu acho que, sem dúvida, ler o Antigo Testamento sem entender o Novo também, a gradação é um erro. Na maioria dos países que nós temos no mundo, a escravidão foi abolida impulsionada por pessoas muito cristãs. No Brasil mesmo, Legal. A princesa Isabel, ela, na verdade, rezou para a abolição da escravidão. A escravidão é um mal que tem na história da humanidade, que vem muito do paganismo. A escravidão, sem dúvida, é alheia à origem dela ao cristianismo. Ela vem não começa no cristianismo. Não começa, mas acabou com o cristianismo. Então, na verdade, eu diria que os povos antigos, por exemplo, e da mesma maneira como tem gente sendo escravizada lá, o próprio povo hebreu, que é o povo escolhido, é escravizado. Na verdade, uma das coisas, por exemplo, quando Deus fala, eu acho que várias dessas lições são inclusive contra a escravidão, porque Deus, quando ele fala para Abraão, sacrifique seu próprio filho, ele não queria que Abraão sacrificasse seu próprio filho, mas a religião comum pagã da época era sacrificar crianças, como para Baal e outras coisas. Só que quando Deus faz o sacrifício falso, né, porque ele vai, na verdade, falar para Abraão não sacrificar o filho, ele está prefigurando a vinda do Cristo. Então, acho que Deus usa muito essas lições de escravidão para mostrar o mal da escravidão no Antigo Testamento e essas lições de sacrifício para mostrar o mal do sacrifício humano que estava nas religiões caanitas e outras religiões bastante nocivas que tinha no período. Eu acho que é só porque o cristianismo nasceu num tempo, e antes disso, o judaísmo, onde essas coisas eram comuns, como acontece em outras religiões, essas ideias são apropriadas.
e acabam sendo legitimadas como se fosse Deus revelando alguma coisa. Mas eles estavam falando apenas o que já existia e os profetas achando que estavam em contato com Deus, falando aquilo que eles acreditavam que era a melhor solução para as suas questões da época. Ou seja, o cristianismo é fruto do seu tempo e por isso a gente encontra coisas horríveis, não só no Antigo Testamento, mas como no Novo também. Mas é importante entender também no Antigo Testamento que muitas vezes os profetas estão inclusive contra o povo, né? Eles estão tentando justamente guiar o povo para outro caminho. O povo faz um monte de loucuras, aliás, no próprio Antigo Testamento. E o Cristo nunca falou escravize alguém. O Cristo falou o contrário, na verdade. Tratar o outro como você é tratado a si mesmo. Como você amar o outro como você ama a si mesmo. E parem de escravizar. Faltou isso, Gui. Mas aí não tem... não, é óbvio que no Evangelho não vão ter todos os itens da história humana. Não tem comentários sobre manipulação genética, sei lá. Eu não acho que... E aí entra a tradição da igreja. Porque eu não acho que todo o ensinamento do cristianismo... é óbvio que ele não vai estar todo contido apenas nos 4 evangelhos. A igreja continua, a missão apostólica dela continua, questões vão sendo descobertas, as pessoas vão debatendo temas e a tradição da igreja vai elencando uma série de temas de uma moral universal. Se você nascesse na Índia, de pais hindus, você acha que seria cristão hoje? Ou sua fé é apenas um produto de sua geografia? Sim, eu acho que eu seria sim. Claro, não dá para... No final do dia, como é que você responde uma coisa dessa, né? Mas eu acho que sim, porque a forma como eu me converti, pelo menos, se eu tivesse acesso, pelo menos, supondo que eu teria acesso, sei lá, à internet, que é pelo menos o veículo para ter acesso à informação, né? Porque acho que tem muita gente que não tem acesso à informação, aí isso vai dificultar o estudo dela. Mas eu, graças a Deus, eu cresci num ambiente já que a internet permite achar vários tipos de livros, várias coisas. E a forma como eu me converti foi muito racional. Os argumentos teriam me pego partindo de qualquer perspectiva. Eu sempre fui meio rebelde, tá? Eu era rebelde na escola, eu era rebelde em várias coisas. Então, assim, eu acho que mesmo, pensando se eu fosse eu, né? Eu teria sido rebelde de qualquer cultura e teria querido estudar por conta própria. Então, acho que sim, seria cristão também. Mas talvez você não tivesse aquele professor que fez aquele comentário, que te fez ir à biblioteca, encontrar aquele livro e começar a sua trajetória intelectual. Talvez tivesse outro professor falando outras loucuras também, talvez se tivesse. Você sabe que eu estava lendo um livro, eu não quero detonar os indianos e tal, mas eu estava lendo A Volta ao Mundo em 80 Dias para os meus filhos, né? Eu amo esse livro, foi um dos livros que me despertaram, né, para o estudo. E aí tem um momento que eles estão andando no meio da Índia e tem o culto de Kali, né? E eles estão sacrificando pessoas. Aí provavelmente se eu tivesse, meus filhos ficaram escandalizados, eu fiquei escandalizado quando eu li aquilo. E aí provavelmente eu comecei a me questionar falando, caramba, será que não tem coisas que estão erradas aqui? E eu teria começado a estudar outras fontes também. É uma possibilidade, mas eu acho que racionalmente é melhor a gente, na minha opinião, supor que você se converteria para aquela religião local, que é o que as estatísticas mostram, que acontece com as pessoas. Acho Sim, improvável. as pessoas tendem a seguir os pais, mas eu acho que, particularmente, você vê muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas que eu admiro que são cristãs, partindo de uma perspectiva ou secular, sim, ou vieram... E os primeiros conversos eram todos alheios à religião cristã. Então, na verdade, eu acho que é muito comum pessoas... Eu mesmo já conversei com um indiano, tinha zero contato com o cristianismo, expliquei uma série de coisas, convidei ele para ir na missa, ele adorou, começou a ir, super gente boa, conheci ele no Vale do Silício. Aliás, o Vale do Silício é uns 50% indiano a essa altura, os outros 50% é chinês, sei lá, eles estão lá. Mas eu acho que o fato essa é a beleza do cristianismo. Eu acho que você tem uma religião que é tão universal, que eu já vi ele encantando pessoas que vêm da Índia, da África, do Japão, de tantos lugares, é o cristianismo. O que te impede de ser uma pessoa ruim? O que me impede de ser uma pessoa ruim? Se a gente sai no braço aqui agora, você pode chamar a polícia, o programa não vai ao ar para início de conversa. Não, a gente tem as leis que, em alguma medida, coíbem, reprimem condutas ilícitas, atos criminais, etc. Você tem... uma intuição moral, então tem estudos da minha área de psicologia, por exemplo, mostrando que crianças, antes de completar 1 ano, já têm algumas noções morais, não é como se elas nascessem como tábuas rasas. Tem um experimento, por exemplo, muito legal, em que colocam criancinhas bem pequenas para ver uma bola ser empurrada num morro por um fantoche, aí chega um segundo fantoche para atrapalhar aquilo ali, pá, e joga a bolinha para baixo. Depois as crianças têm a oportunidade de brincar com ambos os fantoches
e mais ou menos 80% escolhem um fantoche que foi prejudicado ou deixam para lá aquele que fez alguma coisa ruim. Inclusive, quando a gente vê estudos com primatas não humanos, com macaco-rezo, etc., chimpanzés, você vê também resíduos ou noções básicas de moralidade quando, por exemplo, tem um macaco numa jaula que tem que dar uma pedra para receber um pedacinho de fruta ou de legume. Se o coleguinha do lado recebe mais legume ou uma fruta mais gostosa ainda, ele se rebela, balança a gaiola e joga no pesquisador. Então já existe um senso de iniquidade, de falta de justiça nas relações, até mesmo em primatas não humanos. Então, tudo isso para dizer que existe uma perspectiva em psicologia evolucionista para explicar que a gente nasce com intuições morais de certo e errado, daquilo que é injusto, a gente vê pessoas inocentes sendo agredidas, a gente se empatiza. Então, a capacidade de ter empatia, ela é, em alguma medida, ou ela foi, forjada pela seleção natural. Somos seres, então, naturalmente pró-sociais, ainda que tenhamos também nossos instintos agressivos, e aí as coisas destrambelham. Mas, para isso, a gente tem uma comunidade para nos ajudar a desenvolver esse autocontrole. A gente tem uma legislação, a gente tem uma educação formal que vai lapidando esse nosso senso moral. Então, por mais que a religião tenha o seu papel, e eu não me nego a reconhecer esse papel no desenvolvimento moral de muitas pessoas, não é que seja necessária, imprescindível. Existem fontes morais naturais e sociais para poder construir sociedades boas no final das contas. Sim, eu acho que é super importante que as leis guiem as pessoas para a moral, porque as pessoas vão, por mais que elas aprendam qual o caminho moral, elas podem simplesmente escolher também não seguir, ou começam a não seguir, então é super importante. E eu acho que a lei natural pode guiar uma pessoa por meio da razão a entender o que é o certo e o errado. O que eu acho que o cristianismo é muito importante, a religião em geral, é para duas coisas. Porque uma pessoa, embora seja pela razão, você possa perceber o que é o certo e o errado, quando você tem fé é mais simples, porque você simplesmente não precisa necessariamente construir grandes argumentos lógicos para cada coisa, e eu acho que a intuição que tem nos homens, que você falou, é bastante real. Casa com o que fala o cristianismo também, porque São Paulo fala que nós temos inscrita a lei natural nos nossos corações, quer dizer, essa inclinação do homem. Acho que o homem tem inclinação para o mal também, mas ele tem uma inclinação para o bem que é bastante relevante. E o que eu acho que o cristianismo dá é que ele ilumina muito, ele deixa mais claros os valores, mais claro a importância de seguir um caminho reto, uma preocupação com a alma, ou seja, com o que você leva para depois da morte, e um fundamento da moral, ou seja, a origem última do bem. Mas eu, sem dúvida, uma pessoa pode, pela razão, concluir que virtudes são boas, que vícios são ruins e assim por diante. Mas por meio da Bíblia ela pode também concluir que está justificado você ser intolerante com outras pessoas, porque tem passagens ali que abrem margem para certos tipos de interpretação. Mas aí você pode interpretar mal qualquer coisa, né? Também posso ler uma coisa que você interpretou e falar, mas ele claramente... Mas Deus não foi mais claro e mais direto com algumas coisas? Tem que ter uma interpretação que divide igrejas e mais igrejas por aí, cara. Isso é problemático. Eu acho que está bem claro, eu acho que a gente que é muito... eu diria que é mais culpa nossa mesmo. Eu acho que Deus está bem claro. Eu não sei, para mim é tão sensato, tão óbvio. Você sabe que do mesmo modo como para mim está claro, só que e, na verdade não teve múltiplas igrejas durante a maior parte da história do cristianismo. O fenômeno da divisão da igreja é muito mais recente, apesar de ter tido heresias e outras coisas, mas essa fragmentação no nível social gigantesco que a gente vê é bem mais recente. E eu acho que a religião política do homem, a religião ideológica foi muito mais violenta. E aqui eu citaria a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Quer dizer, o homem... eu acho que tem duas mensagens do Antigo Testamento, eu vi isso numa palestra, eu achei maravilhoso, que o Antigo Testamento tinha duas lições. Eu sou Deus, você não. E o homem tem dificuldade de entender essas duas. E aí logo uma das partes mais terríveis que eu acho da Revolução Francesa é que logo depois que acontece a Revolução Francesa, demora mais ou menos uns 5 minutos para o Robespierre começar a achar que ele é Deus. E eu acho que um dos grandes problemas é que o homem tem uma tendência, ao invés de querer seguir algo que é maior do que ele, algo que é bom, algo que demanda humildade, ele quer se sentir Deus. Isso é um problema mesmo, dentro e fora da religião. Qual argumento ateísta você acha mais difícil de rebater? Eu acho que... Ou mais forte, né, de repente? Eu acho que o argumento ateu que mais pega as pessoas é o problema do mal, mas eu não acho que é o argumento mais forte do ponto de vista lógico. Eu acho que ele é emocionalmente mais forte, porque tem muitas pessoas que elas vão passar
por um sofrimento, por alguma situação, e às vezes elas ficam revoltadas contra Deus. Eu tive uma vez uma interação com vários ateus, e eu via que os que eram às vezes mais pegos por esse argumento mais emocional eram aqueles que tinham passado por alguma dor muito forte na vida. E isso às vezes, pelo menos do meu ponto de vista, quando a pessoa tem uma questão emocional muito forte ligada a isso, ou ela passou, por exemplo, uma pessoa passou por uma experiência muito ruim com alguém que era da religião, e aquilo é uma experiência muito pessoal para a pessoa, então é difícil às vezes você interagir com ela, porque está envolvendo aquela emoção que ela passou, e eu acho que às vezes isso dificulta a interação, né? Realmente, se você teve um trauma religioso, se você viveu coisas difíceis dentro de uma igreja, pode ser um empurrão para você começar a questionar, se afastar, e de repente você encontra no argumento do mal algum tipo de problema e vai a partir disso. Mas tem vários outros argumentos bem, bem fortes sobre os quais a gente pode conversar depois. Qual argumento cristão você acha mais forte ou difícil de ignorar? Argumento cristão mais forte ou difícil de ignorar? Cara, eu acho que tem alguns interessantes, mas quando eu já vi você discutindo sobre motor imóvel, por exemplo, uma causa primordial para que tudo exista, eu acho argumentos sofisticadíssimos, interessantes, e que vem dando trabalho para muitos ateus hoje em dia ainda. Mas, pensando nesse tipo de argumento, existem algumas refutações, algumas problematizações que eu acho que vale a pena ilustrar. Porque, por exemplo, quando a gente pensa que talvez houve mesmo essa causa primordial, esse motor imóvel, alguma coisa assim, nada garante que seja o Deus que você cultua, por exemplo. Pode ser outro tipo de divindade. E, na verdade, pode ter havido algo assim que não é exatamente um Deus, que pode ser uma força maior impessoal, que não pensa, que não é sensível à nossa fé, ao nosso sofrimento, que não merece nossa veneração, e ainda assim o ateísmo seria verdadeiro, ou seja, uma causa primordial para tudo que existe, que está pouco se lixando para a gente, que só deu o pontapé inicial e mantém toda a existência de pé. Então existem problematizações interessantes também por parte de ateus sobre esse tipo de problema de argumento. Eu concordo que o argumento mais forte para provar que Deus existe é o argumento metafísico, porque de fato o argumento metafísico ele é logicamente totalmente sequencial. Eu acho que perfeitamente do argumento metafísico você conclui um Deus, porque também é uma força impessoal que é anterior à matéria, que é anterior ao tempo, que coloca ordem, porque eu acho que esse elemento é muito importante. Um dos temas que eu acho que diferem o primeiro motor imóvel de uma causa 100% impessoal é o que Aristóteles fala ali no livro Lambda da Metafísica, que aquilo que, e eu não nego que existe o acaso, né, mas aquilo que tem uma ordem, nós vemos uma ordem no universo, vem de uma inteligência, porque Aristóteles vai falar, né, não, aquilo que não tem ordem nenhuma não necessariamente vem da inteligência, mas nós vemos ordem no universo, e portanto, esse primeiro motor imóvel, ele é inteligente, ele vem da ordem, ele vem da verdade, e portanto é Deus. A gente consegue encontrar ordem em processos naturais que não envolvem nenhuma inteligência por trás, como a formação de cristais. A própria origem de espécies, de acordo com Darwin, a síntese neodarwinista, não pressupõe nenhuma agência inteligente por trás. Você tem mutações genéticas aleatórias, pressões ambientais ou certas características do ambiente que fazem com que seres vivos vão gradativamente ganhando novos contornos fenotípicos, novos comportamentos, alturas e vários processos sem precisar invocar uma inteligência por trás disso tudo. Não, mas aqui você está falando de uma inteligência na causa imediata, ou seja, na inteligência no processo em si. Aqui, o argumento de Aristóteles é uma inteligência, a presença de ordem no cosmos como um todo. A existência lá que 2 mais 2 é 4, a existência de qualquer tipo de ordem em si. Na verdade, o que ele está falando é a inteligência última do cosmos, não simplesmente a inteligência uma causa imediata. Porque, de fato, a maior parte das causas de qualquer coisa, elas têm uma causa próxima. Mas aqui a gente está falando da causa última, né? Quer dizer, eu não preciso de uma explicação sobrenatural para uma causa próxima. Mas como que você chega à conclusão de que precisa haver uma inteligência por trás da maneira como o universo é estruturado? É que o próprio universo, ele já tem inteligência, ele tem ordem. É o tema da ordem. Mas ordem é uma coisa, inteligência é outra. Sim, mas sim, perfeitamente.
mas há uma relação filosófica bastante clássica entre ordem, bem e inteligência. E há muito caos também. Tem a teoria do caos mostrando como o universo pode ser, na verdade, bem desordenado. Não, mas Aristóteles fala do caos, né? Da Chi-Re. Isso que eu acho maravilhoso do aristotelismo, e por isso que Aristóteles, para mim, é... Quase Deus. Não, nunca. Mas ele, nunca, e eu acho que se tem uma pessoa que tinha noção de que não era Deus contra tanta gente soberba que teve na história, é Aristóteles. Você acha que um ateu que vive uma vida moralmente impecável e ajuda o próximo vai para o inferno, enquanto um assassino que se arrepende no leito de morte vai para o céu? Não, eu acho que um ateu que vive muito o bem vai ser uma pessoa muito aberta para a graça. E Deus vai oferecer a graça para ele, ele vai ser uma pessoa muito mais propensa a aceitar essa graça. E acho que uma pessoa que praticou o mal ao longo da vida é muito mais difícil, acho que é possível sim, ela realmente se arrepender de tudo e passar por uma conversão intensa, mas é muito mais difícil. E acho que quanto mais você pratica o bem, mais próximo de Deus você está, e de abertura para essa graça divina, e quanto mais você pratica o mal, mais distante você fica. Mas não parece meio injusto? O cara que cagou a vida inteira, fez muita coisa errada, matou gente, ali no final eu me arrependo e tá tudo certo, e o cara que seguiu uma vida moralmente impecável, como tá na pergunta aqui, ir pro inferno parece meio injusto, Guilherme. Não, mas aqui na verdade, então, esse ponto que eu tô falando. Parece que vale mais a sua crença do que você ser uma pessoa boa. Não, mas eu realmente não acho que é só a crença abstrata. Eu acho que esse homem que praticou o bem a vida inteira, ele é uma pessoa muito propensa a aceitar a graça divina. E se não aceitar? Não, é que na prática, eu diria que todo bem que você pratica já te aproxima de Deus, todo mal te afasta. Na prática, esse em primeiro lugar, a conversão falsa não adianta. Não adianta o cara que praticou mal a vida inteira falar, agora eu sou time cristão, bate no peito e levanta a mão. Essa conversão teria que ser extremamente profunda e do âmago da alma e muito intensa mesmo. E sim, porque no fundo, eu acho muito importante a misericórdia e o fato da pessoa poder se arrepender. Mas eu diria para as pessoas, usualmente é muito difícil esse nível de conversão. Ou seja, se você está praticando mal, pare imediatamente, não vai fazer bem para você. Não, essa história de eu no último segundo, eu viro para Deus e falo, tá tudo certo. Eu não acredito que a coisa funciona dessa maneira. Mas parece que para você, a pessoa ser muito boa, a conduz facilmente para o cristianismo. Mas se ela for hinduísta, se ela for muçulmana, talvez ela esteja convergente com princípios dessas religiões e nunca vai se converter ao cristianismo. Mas eu acho que se ela tem uma noção muito boa da lei natural, por exemplo, no Islã tem costumes que eu acho bastante equivocados. E dependendo da abertura dela, ela vai começar a questionar vários desses. Acho que muitos conversos notórios, inclusive, pessoas que vieram de outras religiões se convertem ao cristianismo, eles eram pessoas que contestaram, não a parte boa, porque eu acho que essas outras religiões têm a parte boa deles, mas que perceberam o mal da parte ruim dessas outras religiões. Não dá para ser muito bom sem ser cristão? Eu acho que a bondade conflui para o cristianismo. Eu acho que dá para a pessoa viver as virtudes, dá para ela ser uma pagã muito virtuosa, uma pessoa que não tem fé que é muito virtuosa, mas o ateu que é muito virtuoso, eu acho que ele está se encaminhando para ficar mais próximo do cristianismo. Acho que essa pessoa pode ser tão boa, ter uma perspectiva moral tão sofisticada, inclusive, que olhando para a Bíblia pode ser até mais difícil ela aceitar que um Deus perfeitamente amoroso legislou sobre a escravidão, só para a gente voltar naquele tema. Não, mas aí, de novo, né, a pessoa que é boa a pessoa que quando estuda boa teologia, ela vai entender isso em contexto. Eu sempre uso a seguinte metáfora, né, do cavaleiro templário e do samurai, e do jovem de cabelo roxo japonês e do jovem de cabelo roxo ocidental. Embora dois sejam japoneses e dois sejam ocidentais, sem dúvida o cavaleiro templário e o samurai estão muito mais de acordo entre si do que os dois, e os dois jovens de cabelo roxo estão mais de acordo entre si, apesar dos dois serem japoneses, os dois serem orientais. Isso é uma metáfora para dizer o seguinte: eu diria que pessoas muito virtuosas, elas tendem a concordar muito mais entre si. Confúcio vai tender a concordar muito com Sócrates, Sócrates vai tender a concordar muito com o cristianismo, pessoas muito viciosas vão tender a concordar entre si. Eu acho que dá para resolver essa questão até cientificamente, mas vamos ver depois isso com mais calma. Qual é o maior argumento que o seu grupo usa para convencer os outros? Para mim, o argumento mais forte do porquê Deus existe é o argumento metafísico, é o argumento do primeiro motor imóvel. Quando nós entendemos na metafísica, nós entendemos que Aristóteles vai dizer que todas as coisas passam da potência ao ato. E quando nós olhamos o mundo material, nós vemos as coisas em constante transformação, né? Então,
Potência é tudo aquilo que pode ser, ato é tudo aquilo que é. Quando uma coisa eu poderia pensar algo, eu penso, poderia nascer, eu nasço, uma coisa poderia cair, ela cai, assim por diante. Isso é o que é chamado da atualização da potência, ou seja, passa da potência ao ato, que é o que Aristóteles chama de movimento. E quando nós olhamos as coisas do mundo, elas estão em constante transformação, todas elas estão frequentemente se transformando, nós vemos tudo passando da potência ao ato. Só que aí o que vai falar Aristóteles? Uma coisa só passa da potência ao ato quando tem algo em ato anterior que faz ela passar da potência ao ato. Então, algo real faz algo passar da potência. Do mero fato de eu poder cair, não quer dizer que eu vou cair. Do mero fato de eu poder pensar algo, não quer dizer que eu vou pensar algo. Eu preciso do meu cérebro para, de fato, pensar alguma coisa. Eu preciso, sei lá, ter alguma força da gravidade para cair da cadeira ou acontecer algum movimento cinético e assim por diante. Então, algo real sempre faz com que o movimento aconteça um ato anterior. Então, justamente porque sempre um ato começa PA, a sequência de tudo que tem no universo não pode que é sempre PA, 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 ela não pode começar em P. Por quê? Porque justamente a potência não se atualiza por conta própria. Uma coisa real tem que atualizar essa potência. Então ela começa em A. Então a sequência do cosmos é AP, APA, né? Esse A original é um ato puro, ou seja, ele é um motor que está movendo algo sem ser movido. Daí que vem o termo motor imóvel, mas essa palavra às vezes as pessoas pensam nisso de uma maneira muito mecânica, né? A palavra motor, porque a gente tende a pensar movimento como movimento só mecânico, né? Só o zóio, que é toda a transformação. Mas motor imóvel no sentido que ele move sem ser movido, ou seja, algo que não está em movimento, mas está movendo as outras coisas. E esse ato original, ele é anterior à matéria que é totalmente movimento, aliás, pura potência, como vai dizer Aristóteles, e a física quântica vai super nessa linha. É anterior ao tempo, porque o tempo vai passando, o tempo vai medindo o movimento. Ele também origina toda a sequência causal do cosmos. Ele é originador da ordem, e portanto vai dizer Aristóteles a inteligência. E esse que é imaterial, atemporal, originador do cosmos, início da sequência causal, a gente chama de Deus. Legal. A gente tem várias objeções, eu não vou me aprofundar nisso porque eu vou apresentar brevemente um argumento que eu acho forte para o ateísmo, mas você tem o Stephen Hawking, por exemplo, físico, provocador, dizendo que antes do Big Bang não existia tempo, portanto, como a gente concebe um ser que teria criado alguma coisa sem tempo? Existe um argumento também, a falácia do conjunto, que você descreve essas relações causais entre objetos que pertencem ao mundo, mas não necessariamente essa ideia de que tudo tem uma causa se aplica ao conjunto como um todo, que seria o universo. O Bertrand Russell comenta, inclusive, que se Deus é incausado, por que o universo não poderia ser incausado também? Então, existem algumas problematizações assim. Mas o argumento que eu queria comentar, qualquer coisa você faz a tréplica depois, é aquele sobre o qual a gente já passou brevemente, que é o argumento do mal, o argumento evidencial do mal, do William Rowe, que especifica não aquele mal humano que você já mencionou, decisões ruins e estúpidas de seres humanos de diferentes perspectivas teológicas, mas um mal desnecessário. É difícil justificar porque um cervo, por exemplo, num incêndio, cai, agoniza de dor, preso ali entre árvores, se queimando por horas, porque Deus não cessa aquele sofrimento desnecessário. Você tem pandemia, você tem terremotos, recentemente na Venezuela a gente testemunhou algo horrível nessa direção. Esse argumento eu acho que é o mais poderoso, porque é difícil você encontrar uma justificativa razoável para a existência de um mundo tão cheio de desgraça. No final das contas, o que eu vejo é muitos teólogos, filósofos da religião teístas recorrendo ao teísmo cético, ou seja, a desculpa de que é um mistério de Deus. Mas para mim isso é jogar a toalha e falar, olha, eu não consigo rebater porque o negócio é complicado mesmo. Sim. Então, tentando ser breve sobre todos eles, sobre a questão de antes do Big Bang não haver tempo, um dos formuladores da teoria do Big Bang foi justamente o padre Lemaitre. Muitas pessoas no começo descartaram a teoria do Big Bang e falaram que isso era criacionismo oculto, porque é por óbvio. As pessoas se perguntavam e falavam, se tem um Big Bang, tem um Big Banger, ou seja, tem uma origem, e isso vai colocar a pergunta da origem do Big Bang. Justamente o argumento está falando que se você tomar a origem do universo como o Big Bang, então é natural que ele seja a origem do tempo, porque Deus, de fato, ele é realmente anterior ao tempo, mas ele é anterior ao tempo, não a criação dele.
Depois sobre o fato não é que o conjunto inteiro, do nada agora o conjunto precisa ter uma causa, não é isso. É que a sequência causal precisa se originar porque a sequência causal está acontecendo. É um problema de contingência versus necessidade. Se a sequência existe, ela tem um começo, por definição. Não tem como uma sequência existir e não ter um começo. E depois sobre, e daí entra no argumento do mal, o argumento do mal, para mim, ele se resolve de maneira muito simples quando você olha o tema da eternidade. Porque, de novo, eu acho que Deus não fez um mundo no qual este mundo material é a única coisa que existe. Esse mundo material, ele é só um pedaço do todo, ele é só uma pequena parte do todo. E eu diria que, eu insisto nisso, porque outro dia me perguntaram também, poxa, pessoas deficientes, todas as outras. E eu até falei, as pessoas deficientes são favoritas de Deus. Ou seja, no fundo, a forma como eu enxergo isso Deus se compadece mais do que nós desses sofrimentos e ele retifica isso no plano da eternidade. Mas isso é uma questão de fé, que vai haver essa retificação, né? Sim. Não, mas é uma questão de fé. Eu não consegue provar isso. Não. Eu acho que é possível demonstrar a existência de Deus, mas a providência divina é um ato de fé. Uhum. Eu acho que, pelo que nós estamos falando, eu entendo isso como razoável, não como provado. Razoável que eu quero dizer que faz sentido, não tem coerência interna. Mas eu já acho que é bom acreditar, consola, pensar que vai ter esse céu, esse mundo perfeito depois, mas eu não acho razoável. Mas aí são as nossas divergências de visão de mundo. Se descobrisse com provas irrefutáveis que Deus não existe, o que mudaria na sua vida? Eu acho que não é possível descobrir com provas irrefutáveis que Deus não existe. Supondo o quê? Não, eu acho que não dá, porque acho que se permita só imaginar um pouquinho. Que eu acho tão lógica essa prova da existência de Deus que eu falei, mas assim, eu acho que eu acho que o universo faria muito menos sentido se esse fosse o caso. Mas eu não sei se mudaria muita coisa na minha vida, no sentido de que eu acho que eu procuro viver virtudes que são boas, uma série de coisas que eu trago para os meus filhos, coisas buscando bem. Eu acho que mudaria pouco a minha prática da vida, porque eu acho que, filosoficamente, eu amo todo o estilo de vida, buscando o bem, buscando a beleza, buscando a verdade que eu vivo. Legal isso, porque eu já participei de alguns podcasts em que eu provoco dessa maneira mesmo. Se você, no final da vida, descobrisse que tudo era uma ilusão, toda aquela religião sua foi uma construção social, foram equívocos, etc., teria valido a pena, mesmo assim, toda essa trajetória? Então você está respondendo já que sim. Isso Super. É muito interessante, porque existe a aposta de Pascal, eu brinco que essa é a aposta de Gontijo, ou uma reflexão de Gontijo, porque se a resposta for não, cara, você está colocando muita coisa na conta da religião, na conta da fé, como famílias que se dividem por divergência religiosa, e você poderia, no final da vida, morrer infeliz porque acreditou demais em uma ilusão. Mas se a sua resposta é sim, eu continuaria vivendo mais ou menos da maneira como eu vivo, aparentemente para você independe, no final das contas, se você está certo ou errado, para você ter essa vida com propósito, com felicidade. Para mim é muito importante estar certo, no sentido de que eu quero viver uma vida segundo a verdade, né? Agora, eu amo a minha vida, eu amo ter muitos filhos, que foi uma coisa que eu aprendi na moral cristã. Eu amo buscar fazer o bem ao próximo, eu amo me doar no trabalho, buscar a verdade muito intensamente, porque foi uma coisa que eu aprendi. O cristianismo não minta para si mesmo, não engane os outros, viva uma vida sempre transparente, aberta, busca sacrifício bem. Então eu diria para você assim, chegou no final da vida, tudo é uma ilusão. Eu falo, nada foi uma ilusão, porque tudo foi bom e verdadeiro, mas eu acho que esse amor pelo bem e pela verdade, para mim, ele só reforça a existência de Deus, mas eu amo o meu estilo de vida, essas escolhas, né, por si também. Mas infelizmente não é assim para todo mundo, por isso eu gosto de provocar. No meu canal, muitas vezes, se a sua vida está muito difícil na sua religião, talvez seja um motivo extra para você se questionar e encontrar uma vida alternativa. Mas se você está feliz ali, quem sou eu para falar para você abrir mão da sua fé? Mas aí tem um tema também que aí é o meu convite para as pessoas estudarem filosofia. Porque eu acho que a filosofia, ela justamente, ela incentiva a pessoa a uma vida refletida, uma vida que você está muito convicto das coisas que você vai vivendo, porque toda hora você medita sobre o sentido da vida, a boa vida, né? Isso é massa. Você segue a Bíblia por amor a Deus ou por medo? Não, eu não tenho medo das coisas. Eu sigo a Bíblia porque eu amo a Deus, eu sigo a Bíblia também porque eu acho tanta coisa sensata. Quanto mais eu leio, especialmente os evangelhos, mas todos os livros, eu aprendo tanta coisa com
o Antigo Testamento também. Eu acho que o nosso mundo atual é muito Antigo Testamento, ele tem todas as paixões desordenadas dos homens, o caos, as guerras. Eu vejo tanto aprendizado a ser tirado. E não, eu não sigo a Deus. Sim, eu acho que Deus é justo, eu acho que Deus tem justiça, mas antes eu amo muito mais e eu acho que eu procuro fazer... Eu tento viver a minha vida para afogar o mal em abundância de bem, antes de viver pelo medo acima de tudo. E eu tento... Claro que o medo faz parte da vida humana em algum nível, mas eu tento fugir do medo e abraçar uma vida plenamente vivida. Na minha área de psicologia da religião, tem pesquisas sugerindo que os crentes que creem num Deus amoroso tendem a ter melhor saúde mental do que aqueles que creem num Deus vingativo, controlador, punidor. Eu não sei se você conhece, mas tem gente que acaba acreditando nesse Deus não tão amoroso assim, e talvez elas acabem ficando presas por esse medo. Eu acho que a pessoa que tende para superstição, para má teologia, é muitas vezes a pessoa que abandona a religião. Porque ela justamente tem uma fé muito mal construída, que a teologia que foi passada para ela, infelizmente, foi muito ruim, ou ela construiu a imagem mental dela da teologia para uma versão muito ruim, e aí é claro que ela vai se frustrar, porque ela está pensando, por que Deus não se vinga dos meus inimigos? Fala, calma, entendeu? Não é isso que ele está falando, ele está falando para você começar a melhorar você primeiro, porque o problema do mundo começa com você melhorar a si próprio. Aquela história do Chesterton, né? Perguntaram, um editor falou para ele, escreva um livro sobre o que há de errado com o mundo. Aí ele escreveu, Chesterton, e aí ele mandou de volta para o editor. Então eu acho que muitas vezes o homem, ele tem que corrigir a si próprio, que é o que fala no Evangelho. Tira primeiro a trava que está no seu olho antes de querer olhar a farpa que está no olho dos outros. Isso é importante. Você rezaria para Deus salvar a vida de alguém que você ama? Não, mas eu tenho um amigo ateu, professor da USP, que já confessou isso num vídeo nosso. Dizendo que a esposa, na verdade, recebeu um diagnóstico muito complicado e ele ficou desesperado, porque talvez o prognóstico seria um dos piores possíveis e ele se colocou a orar nessa situação. Mas eu não me vejo hoje fazendo esse movimento, por pior que seja o cenário, apesar de que no início do meu ateísmo, lá no final da minha adolescência, início da fase adulta, eu tive 2 momentos de bater um papo com Deus, do tipo, olha, você sabe que eu não tenho assim boas razões para acreditar, mas vai que eu estou enganado, você está por aí. Foi num período complicado de questões mais amorosas que eu estava vivenciando e posteriormente um possível diagnóstico bem trágico, assim, que me deixou bem perturbado. E eu morava perto da igreja da Boa Viagem, em Belo Horizonte, passei ali... Eu conheço a igreja. Bati um papo ali com o Todo-Poderoso, mas assim, depois à noite eu olhei para aquilo, gente, eu estava meio desesperado mesmo, né? E eu naturalizo isso porque, em primeiro lugar, eu não tinha um repertório teórico tão bom quanto eu tenho hoje em dia e talvez não tinha os mecanismos de enfrentamento que eu tenho hoje para essas questões de sofrimento. Tanto que eu passei depois por outro problema de saúde tão grave quanto... E nesse momento eu não me pus a orar, a conversar com Deus, nem nada do tipo. Mas tem evidências na minha área da psicologia da religião mostrando que durante o sofrimento, às vezes as pessoas podem se abrir mais à espiritualidade. E tem razões também para muitos religiosos se abrirem para o ateísmo. E nesses momentos difíceis, hoje em dia você recorre ao quê? Cara, família, amigos, eu acho que essa rede de apoio... Cara, hoje em dia, em momentos difíceis, eu recorro à minha família, aos amigos. Essa rede de apoio é muito importante nos momentos da dor, do desespero, da dificuldade financeira, de saúde, do que quer que seja, mas também a psicoterapia. Então, eu tive momentos de vida onde um bom psicólogo me ajudou bastante a clarear o que estava acontecendo comigo, para eu tomar boas decisões, para eu conseguir me reerguer. Então, tanto o aspecto social da família, de amizades e a própria psicoterapia são caminhos interessantes para a gente se reerguer nesses momentos. E não precisa ser só para o ateu, né? Eu acho que muitos religiosos podem acabar recorrendo a isso também. Mas nessa conversa,
Você me parece uma pessoa bem mais aberta à experiência religiosa do que eu esperava, assim, também. Uhum. Cara, eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, mas eu gostaria de estar enganado. Eu gostaria de morrer e ser surpreendido pelo pós-vida. É claro que não a versão em que você acredita do inferno, mas eu gostaria de, sei lá, no espiritismo tem a reencarnação. Caraca, eu estava enganado. Vamos bater um papo aqui, deixa eu entender esse trem todo. E eu não deixo de ter alguma abertura nesse sentido de, por exemplo, eu já fui a alguns cultos com a minha esposa, que é cristã. Vai que alguma coisa acontece ali, eu tenho uma revelação e tal. Cara, eu tô super aberto a isso, não me sinto fechado. Mas nada do que me aconteceu até então foi tão forte a ponto de mudar minha convicção. Qual foi a maior corrupção ou abuso de poder que você já viu dentro da igreja? Os piores casos são, sei lá, padre, tem padre que é pedófilo, eu nunca presenciei essas coisas pessoalmente, né, mas eu acho que a pessoa que usa do ofício da igreja para praticar o mal nesse nível tinha que ser punida, é algo que tinha que ser combatido com todas as forças, né. Sim, o crime está em todo o ambiente, inclusive no religioso. O Sam Harris, no seu livro Despertar, dedica um capítulo a isso, dizendo que homens narcisistas e cruéis acabam sendo atraídos por postos de liderança em ambientes religiosos, às vezes. Sim. Eu tenho uma história engraçada sobre isso do Decamerão. Tem um bispo que está para converter um judeu, né? E aí o bispo fala, se batiza agora, tal. E o judeu fala, não, eu vou lá para Roma negociar, depois eu me batizo. Aí o bispo fala, não, por favor, se batiza antes, tal. Porque aí o bispo falou, já era. Ele não vai se batizar porque ele vai ver a corrupção, vai ver as pessoas que estão enganando e tal. E aí o judeu vai lá para Roma, volta e fala, pode me batizar. Aí fala, caramba, mas você não viu a corrupção em Roma, você não viu os bispos corrompidos e tal. Ele falou, eu sou homem de negócio. Uma empresa não funcionaria 10 anos tão bagunçado assim. Se esse negócio está funcionando até agora é de Deus mesmo, pode me batizar. Boa anedota, boa anedota. História engraçada. E é bom só eu pontuar que, apesar dessa reflexão do Sam Harris sobre o posto de liderança religiosa atrair muitos homens narcisistas, às vezes até psicopatas, não que ele estivesse generalizando, boa parte dessas pessoas são gente de bem. Eu acho que tem os dois lados. Vão ter gente má que vai usar a igreja, vão ter papas que vão ser ruins, vão ter bispos que vão ser ruins, e vão ter aqueles que são santos. Eu acho que é importante olhar os dois casos. Tem pessoas que têm vidas incríveis. Eu fui para Assis, por exemplo. Nossa, conhecer o que é a vida de São Francisco de Assis é muito poderoso. E para cada pessoa má que vai existir, que vai abusar de uma autoridade, vai ter um outro São Francisco de Assis, um Papa São Pio X, uma pessoa que vai viver uma vida tão bela que vai inspirar milhões de pessoas. Claro. Engraçado. Você se acha mais inteligente por não acreditar em Deus? De forma alguma. Inclusive, é uma coisa que me incomoda agora, não agora, mas de vez em quando eu observo alguns ateus terem essa postura arrogante, como se fosse uma questão de ter mais inteligência, se dar conta de que as religiões são construções sociais, de que as pessoas têm experiências que podem ser cientificamente explicadas. Tem uma área, inclusive, da psicologia, que é a psicologia anomalística, que investiga visões como da Nossa Senhora, ou fantasmas, mediunidade, mas não é por causa desse conhecimento que a gente vem acumulando, ou dessa percepção, que os ateus sejam mais inteligentes. Inclusive, existem muitos ateus que não têm um repertório teórico, filosófico tão interessante assim. Essa tentativa de colocar a inteligência como um fator que diferencia o ateu do crente é bobagem, nada a ver. Você já orou pedindo para Deus punir alguém que te prejudicou, Guilherme? Fala a verdade, hein? Não, eu acho que eu nunca rezei para... Eu acho que assim, eu rezo para Deus, para que Deus restaure esse país. Ou seja, tem muito crime nesse país, tem muita corrupção. E eu nunca rezei para Deus fazer mal para alguém específico da minha vida. Mas eu rezo muito para Deus para que, poxa, o crime comece a ser mais combatido no país, para que as leis sejam melhor cumpridas, para que a corrupção cesse. Eu realmente rezo pelo país, rezo pela minha família. Mas eu rezo muito mais para afastar o mal do que porque eu acho que justiça é importante. Mas eu sempre, por exemplo, meus filhos, às vezes eles ficam revoltados com alguma coisa. E aí eles falam, e aí eles chegaram para mim uma vez, minha criança pequena, né? Chegou e falou, fulano tinha que morrer. Eu falei, filho, não é assim. Você pode querer que fulano vá para cadeia porque praticou algo mal, você pode querer outras coisas, mas não fique desejando a morte dos outros. E eu acho que a fé ensina muito você a não querer ficar julgando os outros.
você tem que saber o que é o certo e errado, sim, você tem que querer justiça na sociedade, eu acho que isso é correto, mas você tem que olhar muito mais para o mal que tem dentro de você e ao seu redor do que ficar querendo alimentar ressentimento, alimentar desordem. Eu tive pessoas que me trataram muito mal na vida, mas em geral também eu tendo a pensar assim, poxa, aquela pessoa foi por um caminho ali que foi infeliz, ela fez mais mal para ela no final do que qualquer outra coisa, e aí eu sigo muito aquilo que o Sócrates, que o Boécio ensina também, Boécio também que passou por uma conversão, que fala, olha, é muito pior fazer mal a alguém do que sofrer o mal. Porque quando você faz o mal para outra pessoa, você está prejudicando a sua própria alma. Você está destruindo a sua própria alma, você está destruindo a sua integridade. E quando você sofre o mal, por pior que seja, é muito ruim sofrer o mal, mas você está pelo menos preservando a sua integridade, a sua coerência moral, a sua própria alma. Então, eu não sou perfeito, eu tenho 1000 defeitos, eu tenho 1 milhão de defeitos, eu não acho que... não é que me tornar cristão me tornou perfeito amanhã e eu vou ter vários defeitos que as pessoas poderiam olhar e falar, vou ter tendência a todos os pecados capitais, a tudo isso. Mas eu pelo menos tento viver a minha vida mais tentando combater os meus defeitos do que tentando olhar para os defeitos dos outros. Legal, até porque fazer o mal, você prejudicar a vida de outras pessoas, isso pode voltar para você também, não só por meio de cadeia, eventualmente, ou de um processo, uma dor de cabeça do tipo, mas você afasta pessoas com quem você poderia ter uma boa convivência. E a qualidade dos nossos relacionamentos, as relações interpessoais, é importantíssima para a nossa felicidade também. E eu acho que para mim a confissão que tem na igreja é muito boa, porque eu acho que os homens erram também, e é bom que eles se defrontem com a sua consciência. Eu fui muito impactado por aquele livro Confissões de Santo Agostinho, que é um clássico da filosofia, e que eu tinha um professor meu que brincava, falava assim, é um livro muito brasileiro, né? Porque Santo Agostinho vai lá e ele é aquela vida meio hedonista, que é meio malandra, cultura mediterrânea, assim. E aí você olha e fala, caramba, né? Os homens praticam o mal, mas, poxa, todos eles podem também encontrar o caminho do bem, podem se redimir. Então, teve gente uma vez tem muita gente às vezes que fala, não tenta converter fulano, não conversa com fulano, não encosta fulano. Eu sempre fujo dessas coisas, porque são aquelas coisas que o ser humano, muitas vezes, ele precisa de alguém que estenda uma mão. Eu não acho que dá para ser ingênuo, que dá para ser bobo nas coisas, mas acho que é muito importante o ser humano ter esse elemento de estender a mão, de acreditar na melhora das pessoas. Legal. O que precisaria acontecer para você voltar a ser católico? Voltar a ser católico, caramba. Eu tenho um vídeo em que eu me coloquei num exercício de reflexão sobre isso. São 3 cenários que me fariam voltar a ser cristão ou católico. Vou ver se eu me lembro dos 3. Um deles, se Jesus descer nas nuvens ao som de trombetas, primeiro eu me belisco, deixa eu ver se eu estou sonhando. Mas sim, algo bem próximo ao que está descrito ali em Apocalipse, alguma coisa assim, eu acho provável que eu me converteria. Mas são 2000 anos de espera, eu acho difícil isso acontecer. Um outro motivo, se houvesse, por exemplo, curas bem seletivas acontecendo em igrejas cristãs, e não em sinagogas, e não em mesquitas, centro espírita, terreiro, etc. Ou seja, ali aqueles crentes em Jesus estão sendo curados, inclusive milagres inquestionáveis, tipo uma perna se regenerando. Cara, isso aí eu acho que seria uma evidência muito forte, mas a gente tem milagres sendo relatados em todas as religiões e, infelizmente, porque eu gostaria de acreditar, não gostaria de acreditar, eu gostaria que houvesse alguma coisa para além deste mundo, mas a gente tem explicações muito melhores para a maior parte dessas alegações de milagre. E o terceiro cenário, cara, que eu descrevi foi a vinda de uma profetisa, poderia ser um profeta, mas eu quis colocar na imagem de uma mulher falando coisas que aconteceram ali, que a Bíblia recebeu várias adulterações ao longo do tempo, que são coisas que os historiadores discutem, inclusive, como alguns textos foram sendo alterados nos primeiros séculos, principalmente, e ela foi dizendo por que isso aconteceu e daria a localização de manuscritos que a gente nunca conheceu, de evangelhos que foram perdidos ali naquele povo cristão
primitivo e que, na verdade, corrigem várias coisas horríveis que a gente encontra na Bíblia que foram frutos de mãos humanas, sem inspiração divina. E nesses novos evangelhos, Jesus fala contra a escravidão, por exemplo, contra a LGBTfobia, contra o machismo e assim por diante. Então, se houvesse alguma coisa reveladora, que não houvesse uma explicação alternativa melhor para essa mulher estar falando coisas e nos ajudando a encontrar manuscritos perdidos em lugares que ela não poderia saber, cara, eu acho que seria um terceiro tipo de evidência que me daria uma balançada e essa mulher parece estar falando alguma coisa muito sensata agora. Eu acho que tem um tema também de qual explicação é dada aos textos que já tem também. Eu acho que muitas vezes a explicação é mal dada também dos vários textos, mas uma coisa... E se Cristo aparecesse para você e falasse, ô Gontijo, mas eu já te mostrei até anjo, entendeu? O que você não está acreditando ainda? Você realmente acredita, no fundo do seu coração, que a pessoa sentada na sua frente, o ateu, vai queimar no inferno pela eternidade? Não, eu não acredito que a pessoa sentada na minha frente, que é o Daniel aqui, conversa muito agradável, por sinal vai queimar na eternidade. Aliás, eu tô aqui, poxa, acho que essa conversa mostra que você é uma pessoa muito aberta, inclusive, para essa graça, e eu tô bastante... eu tenho super fé na sua salvação, entendeu? Na zero... aliás, é uma coisa que a igreja ensina muito bem. Você desejar a salvação de todas as pessoas e nunca condenar alguém ao inferno. Você nunca fala, fulano está no inferno, nem as piores pessoas, porque você realmente não sabe. E aí o elemento forte do cristianismo entra nisso também. Eu já ouvi de alguns cristãos isso, que pode ser que pessoas não cristãs sejam salvas. A gente não consegue ter essa certeza. É claro que, dependendo da perspectiva teológica, existe isso muito claro, que você tem que aceitar Jesus como seu salvador para ser salvo. Mas eu vejo que alguns cristãos têm essa abertura para uma salvação que não dependa da fé cristã. Mas eu acho que se Deus existir e for perfeitamente amoroso, não tem essa história de inferno, não. Eu acho que existe o inferno, mas por quê, né? Na medida que existe o livre-arbítrio, tem pessoas que rejeitam tanto a graça divina, elas se fecham tanto, e como Deus é a fonte do bem e a fonte da alegria, aquela pessoa fica com aquela alma cristalizada e deixa de receber a graça, e ela morre cristalizada contra isso. É aquela cena que tem no Nefarious, né, que é aquela conversa do psicólogo ateu com o possuído pelo demônio, que aliás eu acho fascinante, não sei se você já viu esse filme. Não. É bem divertido esse filme, e aí tem uma cena que o demônio, que o psicólogo pergunta para o demônio e fala, você acha que o inferno é um lugar ou é um estado de espírito? E aí o demônio fala, é os dois. E quando ele fala os dois é bem interessante, é porque o que eu diria não é que Deus exatamente bota a pessoa no inferno, a pessoa se coloca no inferno. E eu diria que na vida você já vê prefigurações disso. Quando uma pessoa vive o mal muito intensamente na vida dela, e ela está completamente desgovernada, e ela pratica inveja, e ela começa a ter paranoia, eu diria que ela já está vivendo não o inferno, mas uma pequena... um pequeno rascunho do que é o inferno. E de outro lado, eu diria que quando a pessoa começa a praticar coisas boas, ela já está vivendo e vê uma vida mais em paz, ela está vendo um pouco do céu. É a história que tem até numa história de um monge antigo, que o guerreiro puxa a espada e aí o monge fala, eu vou te ensinar 2 lições sobre o céu e o inferno. Aí o guerreiro pega a espada para matar o monge e ele fala, tá aqui, ó, esse é o inferno. Aí quando ele ouve isso, ele baixa a espada, fica muito calmo, começa a conversar com calma e ele fala, tá vendo, ó, isso é o paraíso. Então acho que tem prefigurações na Terra que dá para entender os estados de alma que condizem com o céu e o inferno. Qual é a maior hipocrisia que você enxerga no outro lado? A maior hipocrisia dos cristãos, no caso, né, do outro lado, é falar sobre Jesus e não conseguir viver uma vida de tolerância, de amor, discriminando os outros. Eu acho que é uma das maiores inconsistências. Claro que não são todos os cristãos assim, mas é nítido como algumas pessoas não vivem o que pregam. Eu acho que os homens são imperfeitos e vai ser inevitável. Eu acho que é melhor as pessoas buscarem um ideal mais alto e irem tentando se adequar a esse ideal, ao invés de elas se nivelarem por baixo, já de conta, mas sempre vai ter um gap entre os maiores santos e a vivência perfeita do evangelho e a vida das pessoas, que vão ter muitas pessoas que às vezes vão cair nas fraquezas mesmo. Agora, deixa eu ver, a maior hipocrisia dos ateus, eu acho que muitos ateus, eles estão revoltados não com o que é a Igreja Católica, mas com uma versão da Igreja Católica. E por vezes eles
não deram a abertura para olhar a versão mais profunda daquilo que eles estão atacando. Entendi. Criticam sem conhecer bem, seria Ou sem conhecer sobre pelo menos a isso. versão mais profunda, né? Pegando alguma versão... É Caricatural. o famoso argumento do espantalho, né? A pessoa pega alguma versão tosca daquilo e fala, olha só, pega o vídeo do pastor falando, matem todos, e aí fala, esse é o cristianismo. Mas é importante também apontar para esses excessos, esses vícios por parte de líderes religiosos. Sim, eu acho que esses vícios, quando aparecem, eu vou concordar com eles, inclusive. Mas não vão, obviamente, provar o ateísmo. Se você pudesse apagar a religião ou o ateísmo da história da humanidade, você apertaria esse botão? Eu apertaria o botão de apagar o ateísmo, mas eu também... Veja, primeiro, eu não apertaria botão algum no sentido de que eu acho que o mundo se desdobra do jeito que o mundo tem que se desdobrar. A realidade é o que ela é, e eu não sou tanto dos cenários alternativos, o what if, né? Eu acho que o mundo é o que é. Então, nesse sentido, eu entendo o mundo como real, né? Mas assim, eu super preferia que não tivesse o ateísmo, mas eu também entendo que as falsas religiões ou as religiões erradas são um problema. Então, não é que eu acho que o único erro no que concerne religião é o ateísmo. E da mesma maneira não dá para a gente colocar a culpa toda nas religiões ou no cristianismo especificamente quanto aos problemas do mundo, mas é concebível versões alternativas de cosmovisão com menos abertura para falhas, para problemas morais, como a gente encontra no cristianismo, como um tipo de Deus que não se preocupa se um homem se deita com outro homem. Então, daria para a gente pensar em alternativas menos perniciosas em alguns aspectos. Mas, mais uma vez, como você falou, é só um cenário hipotético, não tem botão nenhum para a gente apertar. Eu acho, independente da questão teológica, eu acho a questão da família muito importante, porque hoje também o Ocidente todo passa por uma crise de fertilidade muito grande. Então, acho que tem uma razão também do porquê a moral tende para homem e mulher com filhos. Inclusive, ao fato das pessoas não terem filhos, que acho que tá ligado ao fato das pessoas terem perdido muito da fé dela. Não acho que as pessoas deveriam ter filhos só por ter fé, não é bem isso, mas um motivador tradicional das pessoas terem filhos é terem uma vida de fé. E eu acho que agora, hoje, nós temos taxas de fertilidade tão baixas que, para mim, esse tema da família tradicional, ou da família, sei lá, natural, que seja homem, mulher e filhos, eu acho que ele é bem relevante numa época de baixa fertilidade. Mas não chega a haver uma escassez de heterossexuais a ponto de haver essa preocupação, Guilherme? Hoje é, na verdade, um grande problema das pessoas não terem filhos, sim, isso é mais o problema, né? Quer dizer, tem muitas pessoas que são heterossexuais que não têm filhos, né? Sim. E nem por isso eu acho que a gente está passando por grandes problemas sociais, porque as pessoas... Eu, por exemplo, com a minha esposa, provavelmente não teremos filho. Então, e ela é cristã, inclusive, eu acho que eu já falei sobre isso. Não acho que seja um problema social hoje, esse tipo de coisa, para justificar essa... eu entendo a sua fé, a sua crença de que Deus fez o homem para a mulher e coisas do tipo, mas eu acho que isso se desvia demais do que é a natureza humana. As pessoas têm atrações diferentes, têm constituições diferentes de família e está tudo bem. Eu diria mais longe ainda que esse problema sociológico vai aumentar, porque a população vai envelhecer muito, porque as pessoas... O fenômeno da dissolução da família no mundo atual tem vários elementos. Eu acho que é muito divórcio, o número de divórcios aumentou muito, baixa fertilidade. Então, eu acho que a moral sexual, ela tem sim um papel importante na vida, não... De novo, eu sempre gosto da moral e não do moralismo, mas eu acho que ela tem um papel importante na sociedade, sim. O que o outro lado acredita que você sabe que está errado? Cara, eu vejo o cristianismo como mais uma religião. Entre talvez milhões, não sei se já houve milhões de religiões, ou talvez haverá um dia, mas eu não vejo nada de muito especial no cristianismo. Se houver um Deus, não tenho nenhuma razão para achar que é o Deus que vocês cultuam. Então, eu vejo o cristianismo como mais uma tentativa da humanidade de tentar dar sentido, propósito para a nossa vida, para tentar, por meio de diretrizes morais, organizar um cadinho a casa. Mas nada mais do que isso. O cristianismo é só mais
uma religião, não há nada de sobrenatural, de místico, de espiritual por trás de suas crenças e práticas. Sim, eu diria com certeza que, assim, para mim o que eu tenho certeza que está errado é que o cristianismo é só mais uma religião. Mas eu acho porque, por alguns motivos, eu acho que o cristianismo é especial em relação a outras religiões, ele simplesmente é mais sensato, é mais condizente com a razão. Eu vejo no cristianismo, tanto que a gente, não só porque a gente está no Brasil, mas a gente está debatendo muito mais cristianismo, e em geral, está no Ocidente como um todo, e mesmo no Oriente, muitas vezes, as pessoas querem debater o cristianismo, porque, de fato, ele é gigantesco para a história da humanidade, e não é sem razão. O cristianismo produziu vários dos maiores músicos da história, Bach, o Requiem do Mozart, outros tantos, vários maiores artistas da história, vários maiores literatos, da Divina Comédia, tentar entender toda a história do mundo sem o cristianismo seria praticamente impossível. E eu vejo que, quando você olha os ensinamentos, ele tem uma beleza, porque o ser humano sempre está buscando histórias. Você vê nas histórias de literatura, né? Eu fui para Oxford, num lugar que chama Edson's Wall, que é uma ilha, que foi onde o Tolkien ajudou na conversão do C.S. Lewis. E o C.S. Lewis era bem ateu, bastante hostil à religião, e o Tolkien vai andando com ele fala, olha, todas as histórias de literatura que nós gostamos, elas vão para aquele ponto da catástrofe, ou seja, aquele ponto que está tudo perdido, e depois tem aquela reversão da catástrofe, ou seja, as coisas, o mal é revertido. E isso é exatamente a mesma estrutura da cruz do Cristo e da ressurreição. Então, eu diria que o tema central do cristianismo fala com um tema gigantesco da vida humana, que é morte e ressurreição, que é a vida eterna, e aí sobre isso fala... Mas só para esclarecer uma coisa, não é que não haja nenhuma diferença entre o cristianismo e o hinduísmo, por exemplo. É claro que existem diferenças entre as religiões e até diferenças morais que são debatíveis, discutíveis racionalmente, sim, mas do ponto de vista mais metafísico, ontológico, se existe esse mundo transcendente, essa divindade, ou esse tipo de esquema maior das coisas, nesse sentido mais metafísico, é que eu não consigo ver nada melhor no cristianismo, ou melhores argumentos, ou evidências de que há algo ali, e não há no hinduísmo, e não há em outras religiões, saca? Eu acho que nos vários valores é mais sensato no cristianismo. Por exemplo, o cristianismo não passou por ciclos de sacrifício humano, na verdade vai dizer que não é por aí. Mas eu tô falando sobre metafísica, não sobre... Mas aí a metafísica, claro que em geral a filosofia tem uma confluência natural, mas vou falar uma história sobre o começo do cristianismo, porque um dos primeiros lugares que o cristianismo realmente penetrou foi na Grécia. E uma coisa incrível da Grécia, São Paulo mesmo, São Paulo vai a Atenas, e ele falou, vim trazer o Deus desconhecido. E em Atenas tem um monumento do Deus desconhecido, que é um termo de Sócrates. E vários dos primeiros convertidos eram filósofos. Porque justamente contra várias religiões do mundo antigo que eram, chove porque Thor falou que chove, porque Thor é o deus do trovão, e aquela relação de escambo divino, para vários filósofos gregos, para vários dos estoicos, para vários dos platônicos, eles se apaixonaram pelo cristianismo, pela abertura do cristianismo para a filosofia, que o cristianismo desde o começo já começou a buscar o conhecimento, a buscar a filosofia, a dialogar com todos eles. Eles se apaixonaram por essa estrutura de viver uma moral pessoal antes de querer julgar outra coisa e a partir dessa moral pessoal pensar a sociedade, mas nunca invertendo a coisa, como era próprio muito no Oriente, que é uma cultura muito... Primeiro você olha o todo social e o indivíduo, ele é menor no todo social. No cristianismo tem essa ideia de que os fios de cabelo da pessoa são contados. Ou seja, Deus te chamou pessoalmente para uma vocação, você tem uma vocação, e cada pessoa é chamada à santidade. E isso eu acho bem especial no cristianismo. É o chamado universal à santidade, ou seja, você, Daniel, tem uma alma, você não é só um todo da roda, do Dharma, você não é só uma poeira cósmica, que sim, você é pequeno face ao cosmos todo, mas existe um caráter único na sua alma e um chamado único. E isso eu acho bem especial no cristianismo. Você acha que a ignorância do outro lado é perigosa para a sociedade? Eu acho que a ignorância é perigosa dos dois lados. Eu acho que a ignorância em geral é perigosa. Eu acho que o cristão ignorante, ele não vai conseguir defender sua fé e ele também vai cair em falsas teologias, e daí ele vai cair nas várias heresias, nos erros.
E eu acho que a ignorância do lado ateu também vai gerar uma série de confusões, né? A ignorância como um todo é algo surpreendentemente perigoso. Eu concordo que dos dois lados isso a burrice é perigosa. Todas as coisas que são erros são perigosos, né? Você pode ser razoável sendo cristão, sendo ateu, você pode ser uma pessoa mais humanista, altruísta. Religião não define caráter, na minha opinião. Então, eu concordo que essa ignorância pode ser perigosa das duas partes. Se você vê intolerância entre cristãos, mas também entre ateus, eventualmente. Eu diria que a boa religião forja caráter, mas realmente a ignorância, a má visão sobre as coisas deforma. Então, é verdade que todo crente tem dúvida e todo ateu tem medo. Sim, existem evidências de que as pessoas não são plenamente convictas sobre a sua fé. Tem estudos em psicologia da religião mostrando que existe uma proporção considerável de pessoas que têm uma confiança significativa, mas uma margem para ter dúvida. Eu fiz um vídeo com o Pirula há uns anos e eu perguntei isso a ele. Cara, você de vez em quando tem alguma margem de dúvida? Você tem uma certeza mesmo? E ele respondeu 99% de convicção. E eu tô com ele nessa, saca? É possível que estejamos enganados no final das contas. O ponto é que, para muitos ateus, com uma convicção análoga à nossa, comparável à nossa, a probabilidade é tão pequena que a gente não fica se perdendo nisso e pensando e acordamos num belo dia, pô, será que existe Deus? Normalmente a gente vive as nossas vidas com as nossas convicções, reconhecendo a possibilidade de estarmos enganados. Eu acho que essa humildade epistêmica, intelectual, essa abertura para o engano é saudável. E eu já ouvi isso de muitos colegas cristãos também, que cultivam, mesmo que esse 1%, meio porcentinho ali de possibilidade de erro. Você está nessa também ou não? A sua convicção já... Eu sou bastante... Assim, eu sou bastante racionalmente convicto que Deus existe. Eu acho que isso é uma convicção, para mim, tão certa quanto, sei lá, a necessidade de virtudes ou coisas da mesma natureza. Agora, sobre várias coisas da religião, eu tenho fé. Eu tenho um grau de confiança, um amor à verdade, um pleno, mas uma fé. Então, e a fé, para mim, não é uma cegueira, não é meu Deus, não, é um amor que eu tenho a Deus, é uma coisa que transborda, mas a própria palavra fé é fé, ela tem um grau de salto. Sim. Nessa fé, e eu compreendo que tem um elemento de salto, e eu entendo que mais, na minha visão é assim, a gente consegue, demonstrar que Deus existe, a pessoa, ela consegue ver a razoabilidade de várias coisas, mas vai ter um elemento de fé que ela precisa dar aquele salto, e as pessoas vão escolher se vão dar aquele salto. Então... E você percebe uma margem de possibilidade de engano da sua parte? Olha, eu posso não ter a melhor visão teológica, eu posso estar errado, eu estou bastante convicto das coisas que estou convicto, mas eu não estou convicto de mim mesmo. Eu tenho mais confiança em Deus do que em mim, entendeu? Eu acho que é mais fácil eu errar do que Deus errar. Então é aquela história. Mas eu não tenho fé no homem, entendeu? Para mim o homem erra toda hora, para mim o homem é cheio de problemas. Eu acho muito mais fé, eu acho que demanda... É muito mais fácil ter fé em Deus do que no homem. Eu acho que precisa de ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Eu acho que realmente... no final do dia, eu desconfio do homem, desconfio de mim mesmo. Não acho que eu sou o detentor da verdade absoluta. Legal, acho que eu sou muito passível de erro. Sim, ótimo. Mas acho que Deus que não erra, acho que eu que erro. Saideira. Olhe nos olhos do outro e diga que ele vive uma mentira. Você vive uma mentira, Guilherme. Você vive uma mentira, Daniel. Muito bom, cara. Prazer. Obrigado, cara. viu? Legal. Prazer imenso. Legal demais esse papo com o Guilherme Freire. Eu já esperava que seria algo bem suave, assim, construtivo. Estou sempre aberto a discutir com cristãos, não cristãos, esses temas tão interessantes sobre quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui. E eu espero, Guilherme, que eu te veja depois da morte ainda. E que nem eu nem você esteja com a razão, que haja uma terceira via de uma vida eterna boa para todo mundo, sem mal, que a gente possa se abraçar
tomar um bom cafezinho e quem sabe até uma boa cervejinha. E para quem gosta aí dessas reflexões, eu tenho no Instagram, no YouTube, feito esse trabalho de divulgação científica, de reflexões sobre religião, pseudociências. Só me seguir por aí, Daniel Gontijo. Tem o Instituto Ponto Azul também, para quem quer estudar filosofia, ciência, a gente tem um conteúdo muito legal por lá. Valeu demais. Queria agradecer demais essa conversa aqui no canal Foco, foi muito boa. Muito agradável conversar com o Daniel, um debate super importante sobre a existência de Deus. Queria deixar a recomendação de 3 livros aí também. É um livro que eu gosto muito, Refutando o Neoateísmo, do Edward Feser, História da Igreja, de Daniel Hobbes, e A Fé Explicada, do Léo 13. São 3 livros que eu acabei de me ocorrer que eu não tinha indicado nenhum livro. E quem quiser ver mais sobre esses debates, tem lá também, Guilherme Freire no YouTube. Mas agradecer demais aqui pelo programa, pela oportunidade também de nos proporcionar essas conversas que eu acho que enriquece todo mundo.